No programa de hoje, a gente está recebendo o professor Jussier Soares. Já eu vou apresentá-lo melhor, professor. Mas antes, deixa eu falar do tema do seu assunto, que é super interessante. Os nanosatélites educacionais, que são, na verdade, uma maneira emocionante e acessível de envolver estudantes no campo da exploração espacial. Isso tem um valor enorme junto com o que é a nova educação, não só no Brasil, mas no mundo. Eles oferecem, na verdade, os nanosatélites educacionais, oportunidades únicas de aprendizado prático, colaboração internacional, que é melhor ainda, né? Porque a gente precisa tirar esse gap aí de atraso do Brasil em relação ao restante do mundo. Pesquisa científica, desenvolvimento de habilidades, inspira, motiva os alunos. Gente, fica completamente diferente, muda tudo, na verdade. Por que a gente resolveu falar sobre isso? Além do que eu já falei, é porque a gente tem uma autoridade no assunto, que é o professor Jussier Soares. Ele tem experiência, ele fala que tem experiência, mas ele é muito mais que isso, né? Na área de física, ele realiza estudos na área de reatores nucleares, energias renováveis, engenharia aeroespacial, técnicas numéricas computacionais, tem mestrado, doutorado em tecnologia energéticas e nucleares. Ele é formado em física pelo Instituto Federal do Piauí, mestre e doutor em tecnologias energéticas e nucleares pela Universidade Federal de Pernambuco. Ou seja, a gente está falando com a pessoa certa sobre o assunto certo. Porque nanosatélites, primeiro, bem-vindo, Jussier. Obrigada por estar aqui no nosso programa, falando sobre um assunto que interessa tanto as pessoas, mas nem todo mundo sabe do que se trata, sabe como ter acesso. Então, eu queria começar por aí, mas antes, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, né? Muito feliz pelo convite. Na verdade, todo convite para a gente poder tratar sobre as ciências é muito importante, até pelo contexto de tantos ataques que ela vem sofrendo ultimamente, e é sempre bom poder conversar sobre o tema. O que são os nanosatélites educacionais? Basicamente, um satélite é todo e qualquer corpo que orbita outro através da ação gravitacional. Então, uma Lua pode ter um satélite orbitando, a Terra pode ter um satélite orbitando. A noção primária que nós temos de satélite é que eles são naturais. Então, a Lua pode ser natural ou artificial, artificial. né? A Lua é nosso satélite natural, por exemplo, a nossa Lua, mas nós temos aqui os satélites, né, artificiais. O nanosatélite é uma categoria, né, e ele se enquadra muito nessa questão do trabalho com pesquisa e educação, né? Por quê? Primeiramente, dá para trabalhar com um custo bem menor do que os satélites convencionais. Por si só, isso já é uma vantagem. Já é uma grande vantagem, ainda mais trabalhando com poucos recursos. A gente sempre busca os editais de fomento, de pesquisa, né, para, junto com os nossos alunos de iniciação científica, adquirir experiência e poder participar de Olimpíadas do Conhecimento, visando desenvolver, né, equipamentos desse tipo. Temos nanosatélites do tipo CubeSat, esse que eu trouxe para que, enfim, você possa ver e ter um contato a gente está mostrando direto, né? Aqui é um CubeSat convencional, inclusive eu agradeço. Deixa eu mostrar para o pessoal de casa, para ajudar o Cleiton. Pode ficar à vontade. Esse CubeSat foi gentilmente cedido pela turma do Cidade Olímpica Educacional, que foi medalhista, né, isso na primeira edição da Olimpíada Brasileira de Satélites, né? E aí eles nos cederam gentilmente, né? O nanosatélite, ele lembra muito esse formato, existem formatos diversos, só a depender da missão, né? Esse basicamente tem alguns subsistemas, computador de bordo, aqui a estrutura dele, que é feita em impressora 3D, né, básica também, nada complicado, pode ficar à vontade aí, trouxe desmontado para facilitar a visualização. Eu terminei te atrapalhando pedindo a caixinha, você estava dizendo quais as vantagens dele, né? Bom, primeiro a questão do custo em si é relativamente baixo, você construir, desenvolver um nanosatélite, e temos aqueles de custo mais baixo ainda, que são os CANSATs, que são, inclusive,
bem mais compactos, cabem no volume de uma latinha de cerveja, por exemplo, de refrigerante. Qualquer pessoa pode fabricar um nanosatélite? Assim, com um conhecimento prévio, básico, após a gente dar noções de programação, não é isso? Enfim, manipulação de pequenos circuitos, sim, relativamente simples, né? E daí nós direcionarmos nossos alunos do ensino médio para esse tipo de atividade, porque até então, né, quando não se tem o devido conhecimento, trabalhar um satélite, desenvolver o satélite pode parecer algo inalcançável, né? Mas qualquer pessoa tendo conhecimento prévio e básico de eletrônica, né, linguagem de programação e sob a orientação adequada, seguindo os manuais, que nós temos diversos manuais já sobre isso na internet, parece algo tão assim... elementar. Isso, simples, mas, né? Mas de fato nós temos manuais na internet que ajudam bastante hoje a desenvolver. Tanto é que no YouTube tem diversos pesquisadores aí, freelancers e tal, a galerinha da garagem que desenvolve isso em casa, brinca, enfim, faz testes. Como é que é o aprendizado prático através de um nanosatélite educacional? Bom, o que a gente costuma fazer? De primeiro eu te digo, nós costumamos pegar aqueles alunos, depois de orientarmos, capacitarmos, nivelarmos, para participar de Olimpíadas do Conhecimento, né? Então, aqui em Teresina, nós temos algumas equipes participando já da segunda edição da Olimpíada Brasileira de Satélites. Hoje eu estou no Maranhão, trabalhei muito tempo aqui no Piauí, no IFP, né, no Instituto Federal do Piauí. Hoje eu sou professor do IFMA Campus Coelho Neto. E lá nós temos uma equipe que, nesse momento, passou para a segunda fase, né, que é a fase agora da construção propriamente dita do nosso próprio nanosatélite. Mas eu repito, aqui no Piauí nós temos uma equipe do Cidade Olímpica Educacional, alunos da Escola Pública Municipal, coordenados pelo Edio, você deve conhecer, já deve ter ouvido falar nele, ele é bem conhecido aqui, e que foram premiados, chegaram até a última fase, lançaram o nanosatélite deles até a estratosfera, né? E, enfim, isso vai inspirando a gente vai tentando desenvolver o nosso trabalho também. Eu fui professor do Edson. Então, assim, a gente vai trocando ideia e hoje ele, no meu modo de ver, tem bem mais conhecimento do que eu a respeito dos nanosatélites. Acho que são aplicações diferentes, em escalas diferentes, né? O aluno, para ele ter acesso, para ele aprender a fazer, para ele ter todos os benefícios do aprendizado com o nanosatélite, ele tem que estar em que série? Vocês trabalham mais com alunos de escolas públicas ou alunos de escola privada? Ótima pergunta. Na verdade, você pode trabalhar com qualquer modalidade, sendo de escola pública ou particular, tanto que na Olimpíada nós temos os níveis N1, N2, N3, nível fundamental, médio, superior... Que é a Olimpíada Brasileira de Satélites, a OBSAT, a sigla OBSAT. E aí, independentemente de ser de escola pública, particular, aqui eu andei olhando na última classificação, me parece que tem algumas escolas particulares aqui já. E competem juntas, não são categorias distintas, não tem até porque, Maia, dentro dos institutos e universidades federais nós temos grandes pesquisadores, uma galera que com certeza orienta muito bem os seus alunos. Eu posso dizer que eu acompanho de perto os meus e a gente sempre tenta, com o conhecimento que a gente adquire ao longo dos anos, desenvolver o melhor trabalho. Como é que se dá a colaboração entre instituições a partir desse aprendizado de nanosatélites educacionais? Ótima pergunta. O desenvolvimento de tecnologias, ele passa por isso. É interessante a parte da cooperação, porque determinados equipamentos a gente não tem no nosso laboratório, que eu já tenho um colega, um outro grupo de pesquisa em uma outra universidade já ali disponível para a gente. Então, por exemplo, existe um teste que a gente faz com nanosatélite, que é o teste, temos testes térmicos e o teste mecânico chamado, para testar a resistência dele durante o voo e etc. Então, por exemplo, temos equipamentos em outros institutos e universidades que auxiliam nisso, e que no momento aqui, por exemplo, no meu campus a gente não tem. Então, eu já vou fazendo o teste mecânico de outra maneira, não tão adequada quanto quem tem um equipamento que de fato faz esse teste. Então, esse intercâmbio ajuda a desenvolver tecnologias, até a questão de patentes mesmo. Então, a partir do momento em que você... É inovação tecnológica pura, né? A cultura maker, ela está assim, bem difundida, e note-se que as escolas estão se adequando a isso. Você não ouvia falar em cursos... Você não ouvia falar em curso... Genial. Você não ouvia falar em cursos de robótica, etc., nas escolas hoje? Não. Praticamente todas as escolas estão se adequando a essa realidade e
essa parte da inovação ela é bem interessante, porque já existe startup aqui, a Pion é uma, né, essa que fabrica esse CubeSat, esse nanosatélite, é uma startup oriunda desses estudos todos aí. Né? E a pesquisa, ela é muito favorecida, né? Porque a partir de uma prototipagem de um trabalho como esse, imagina quanta coisa surge a partir daí, né? Aí onde está. A gente deixa assim, eu gosto de separar. Quando a gente fala em pesquisa no Brasil, Maia, ainda existe uma dificuldade muito grande, que é o financiamento, né? Note-se que para que a gente consiga desenvolver um projeto desse tipo, nós temos que ir atrás de agências de fomento, editais disponibilizados, inclusive por parlamentares. Eu nem conhecia parlamentares que fazem isso. Temos parlamentares que lançam editais para o uso de suas emendas voltadas para projetos de extensão, pesquisa. Achei bem interessante. Mais parlamentares assim. Depois eu achei bem interessante. Eu esqueci o nome, não sei. Eu esqueci o nome. É um deputado do Maranhão, que recentemente a gente teve a oportunidade de ver esse edital, achei bem interessante, né? Então, assim, a gente nota que em outros países, as empresas privadas, né, a turma costuma comprar mais essa ideia. Então, daí, a importância de eventos desse tipo, mostrar que aqui nós temos grandes pesquisadores, a gente tem uma fuga de cérebros hoje do Brasil, muita gente boa, né, tendo que sair e pesquisar fora, porque lá fora encontram bem mais fontes e recursos para desenvolver seus trabalhos, né? Eu, particularmente, tive essa oportunidade, mas questões familiares, sabe, vontade de também tentar devolver tudo que a universidade pública me proporcionou para o público aqui do Brasil, para a escola pública. Isso foi uma das coisas que me motivou a ficar e tentar desenvolver esse tipo de trabalho. Mas, assim, a pesquisa, sim, ela é favorecida por tecnologias desse tipo, porque nós temos bem mais possibilidades, e, inclusive, alfabetizando os nossos alunos para o método científico, que é uma coisa que nem sempre eles chegam assim, bem apurados, né, bem treinados. E é um ponto, na verdade, eu entendo, e você me corrija se eu estiver equivocada, que o nanosatélite, ele é um ponto de partida para muita coisa, né? Antes ele era o alvo, era chegar até aqui. Hoje eu acho que a partir dos nanosatélites, com as Olimpíadas, com a colaboração, com tudo isso que você já mencionou, ele é um ponto de partida para outras viradas, né? O que você sabe de algo, de alguém que a partir daqui se transformou num projeto muito maior, não que isso seja pequeno? Maia, assim, como eu disse, os nanosatélites, eles trazem essas possibilidades. Hoje no Brasil nós temos startups, né, que trabalham, em outras partes do mundo também, que trabalham no desenvolvimento dessas tecnologias, né? Eu não sei se vocês acompanharam, tivemos aí há alguns meses, né, rumores de que no sul do Brasil, luzes estranhas estavam atravessando o céu de uma cidade, e a turma, nossa, invasão alienígena, isso, aquilo, a turma já especula de tudo. Na verdade, eram os Starlinks do Elon Musk. O Elon Musk é uma das pessoas que, com certeza, conseguiu, né, isso, desenvolver um império tecnológico, né, que dá uma visibilidade. Evidentemente que nós temos que tomar cuidado com muita coisa. Sim, eu já ia dizer, tem a dor e a delícia, como tudo. Isso, né? Para todo bônus tem que ter um ônus. Na verdade, a quantidade de satélites que orbitam hoje ao redor da Terra, ela está dificultando algumas pesquisas na área de astronomia e outras, né? Por exemplo, dados precisos em relação a clima, a tempestades, né? A fenômenos climáticos que antes bebiam da fonte de predição, e a predição precisa ter um céu escuro. Isso. Um céu que a gente diz só para ficar entendido, mas assim, um céu escuro, sem poluição luminosa alguma, e isso terminou prejudicando essas pesquisas. Inclusive, não existe uma regulação em relação a isso no mundo. O fato do Musk e outros estarem colocando esses satélites pelo mundo em volta da Terra termina trazendo um benefício, mas também é um malefício. Tanto que eles recorreram ao próprio Musk para que ele já prestasse atenção que tipo de regulação poderia ter a partir dele, que eu acho difícil que a partir dele surja alguma coisa em termos de regulação, porque não interessa a ele, é business, né? É negócio, entendeu? Mas, enfim, é o que eu digo, que é para o bem e para o mal, mas que ele trouxe visibilidade a satélites, que antes a gente achava que era uma coisa só da NASA, né? Antes era muito distante, não era, professor? Sim, sim.
E é um tema bastante relevante porque, de fato, o lixo espacial é um problema. Vai chegar um momento que vai saturar, tal como o lixo aqui na Terra. Sim. A turma está conseguindo poluir. Já saturou. Então, a Terra e o espaço agora, né? Usando um satélite, um nanosatélite, qualquer modalidade, depois de um tempo ele pode fazer uma reentrada na Terra, cair aqui como um lixo espacial, a gente fala cair entre aspas, enfim, como lixo espacial, ele pode ser lançado para o espaço profundo através de propulsores, enfim, que não deixa de ser uma poluição também, né? Enfim, e de fato algumas pesquisas estão sendo prejudicadas devido a essa quantidade enorme de nanosatélites, enfim, de diversos tipos de satélites, os nanosatélites especificamente, serem lançados sem, de fato, se tomar cuidado com Sim. essa questão da quantidade em si, né? Então, astrônomos reclamam constantemente. Eu vi algumas fotos, inclusive, de astrônomos profissionais, né, acompanhando nas redes, né, nas redes sociais, em que a turma deixa uma exposição longa para pegar uma foto bem interessante ali de céu profundo, enfim, qualquer que seja a astrofotografia, e ao final, quando ele vai, e demora o processo, quando ele vai fazer o tratamento da imagem, assim, diversos riscos, você vê aqueles riscos brancos, todos são trajetórias de É uma loucura. Outro dia isso, de certa forma, divulgaram uma atrapalha. foto, né? Que a quantidade de... Pronto, uma delas ficou bem famosa. Ficou bem famosa. Rodou e o ali mundo a gente vê que, de fato, a gente tem que tomar um cuidado, né? E ter atenção a toda e qualquer pesquisa, Maia, a gente tem que ter muita atenção. Você traz uma percepção que a gente pode conversar sobre ela no sentido de que, ao mesmo tempo que os nanosatélites estão desenvolvendo habilidades, e eu já vou querer saber de você quais as habilidades desenvolvidas por alunos que produzem nanosatélites e estão envolvidos nesse processo, mas antes disso, é preciso ter um letramento, eu acho, né, de uma informação, uma educação, melhor dizendo, para ficar mais claro, em relação ao que é para o bem e ao que é para o mal, né? Isso tem um compromisso com isso, esse tipo de iniciativa, e tem tido em outras escalas, professor? Na verdade, é a primeira coisa que eu particularmente costumo trabalhar com os meus alunos, é mostrar de fato... os benefícios do desenvolvimento da pesquisa científica, levando em conta, inclusive, questões éticas, né? Então, a pesquisa, ela não pode se sobrepor, né, à proteção da natureza. Enfim, nós temos que levar em conta aspectos de sustentabilidade ambiental, para o nosso caso, principalmente, né? Nós temos que levar em conta, repito, aspectos éticos, tanto que determinadas pesquisas só são autorizadas após passar por um comitê de ética, para que daí tenhamos um parecer. O lançamento de um nanosatélite, inclusive, ele não pode ser feito de qualquer jeito. Temos que ter autorização também. Pois eu ia perguntar como é que vocês trabalham com isso. Então, e aí, desde o fundamental, nós tentamos trabalhar essa questão ética, né, a importância da pesquisa, do desenvolvimento da pesquisa científica, caminhar junto com a preservação do meio ambiente, que são os aspectos de sustentabilidade, inclusive até com a questão do descarte de materiais, né, que isso também deve ser levado em conta. Afinal de contas, estamos falando de materiais aí que são fabricados plástico. Com elementos que... Isso, exatamente. Isso é plástico, gente. É em 3D. É feito na impressora 3D. Aí é o PLA. PLA, ele é feito na impressão 3D, aí ele enrijece e fica dessa forma aí. E como é que fica a autorização? Como é que vocês trabalham com isso? Com esses lançamentos em escala? Bom, quando a gente consegue desenvolver o nosso nanosatélite, realizar ali os primeiros testes para colocar em uma órbita baixa, a gente não costuma lançar para além da estratosfera, né? Sim. Uma coisa que tem que ficar claro, que os nanosatélites educacionais, nós costumamos trabalhá-los, né, para até 30 quilômetros de altitude ali, né? Então, não necessariamente ele tem que estar em órbita para desenvolver as funções dele, é um outro aspecto importante, ou seja, ele retorna, e aí a gente costuma lançar com balões estratosféricos, a propulsão pode ser através de foguete também, e quanto à autorização, nós sempre buscamos, né, junto à Agência Espacial Brasileira, aos órgãos, né, que controlam o céu na região, né, essas autorizações, levando em conta todos os aspectos de segurança, né?
E sobre as habilidades que eu mencionei ainda há pouco, que habilidades estão sendo desenvolvidas em alunos nas séries envolvidas com isso e cada vez mais alunos, né, por conta das Olimpíadas e do trabalho interessante de vocês, importante, que habilidades são desenvolvidas? Primeira habilidade, ao meu ver, é o trabalho em equipe. Essa habilidade, né, ela é fundamental, inclusive porque nós costumamos dividir essas tarefas, né? Então, por exemplo, eu tenho um aluno X, olha, você vai ficar com a parte da estrutura, você vai projetar e fazer a impressão 3D. Aluno Y, você vai, né, programar o nanosatélite. Aluno tal, você vai participar da parte de eletrônica, fazer soldagem. Na verdade, esse é o primeiro aspecto e habilidade. O trabalho em equipe, eles têm que ter isso muito bem apurado. A coisa tem que ser síncrona, né, para que o projeto tenha sucesso ao final, né? Segunda habilidade, de fato, é o trabalho com a cultura maker, né? Nesse caso, essa parte de prototipagem, impressão 3D, eles conseguem aprender a trabalhar um determinado software. Existem softwares livres, não precisa comprar um software de impressão 3D, tem diversos disponíveis na internet, né? Então, essa parte de lógica de programação, né? Esse estudo todo, eles conseguem desenvolver bem também. E, para mim, a principal, né, eles conseguem desenvolver também uma capacidade de trabalhar o método científico. Então, a partir do momento em que nós passamos a orientar os nossos alunos a trabalhar com tecnologias assim, nós tentamos ensinar-lhe ao máximo como ele seguir o método científico, né, desde a teoria, a testagem, até, de fato, o projeto pronto. Professor, para encerrar, tem alguns desafios que eu acho que vocês, naturalmente, por serem especialistas, vão vencendo quando se trata de nanosatélites. Por exemplo, colisões, né? Colisões com outros objetos. Isso eu estou falando sobre isso porque você disse que eles retornam, né? Eles precisam retornar. Como é que vocês lidam com isso? Então, nessa parte, por exemplo, colisões, raramente a gente tem uma ocorrência dessa, porque quando nós vamos fazer o lançamento, enfim, nós buscamos uma área que, de fato, em órbita, claro, né? claro. E, de fato, nós buscamos exatamente essa ordem, né? Existem as etapas e regras para o lançamento, Maia, em que, após o estudo todo da região, a gente busca saber isso, né? Como que a região é, se fica fácil no local a gente recuperar a nossa carga, porque ainda tem esse detalhe. Quando o nanosatélite vai em um balão estratosférico, ele não tem uma região, uma direção definida. Os ventos podem levá-lo para qualquer lugar, né? Então, nós temos que ter a capacidade de recuperar a nossa carga, né? E, durante esse lançamento, sempre são orientados, né, as equipes, olha, vamos ter um primeiro lançamento, aí é feito o lançamento, aí após atingir uma certa altitude, são feitos os demais, e devido ao alcance desses caras aí, muito raramente temos chances de colisões, né? A mesma coisa para a vulnerabilidade a radiações, professor? A questão é essa. Existem, como eu disse, o nanosatélite ele é projetado a depender da missão. Existem deles, inclusive, que o tamanho dele é reduzido, né? Então, termina sendo mais vulnerável, né? Sim, mas os componentes, eu garanto a você que para as missões que a gente tem o hábito, né, de projetar, esses componentes são suficientemente resistentes a essa radiação. Inclusive, às vezes nós embarcamos contador Geiger, aquele medidorzinho de radiação, para medir a radiação que está passando por ali no momento. Porque isso é uma informação. E você acha que os nanosatélites, eles têm algum desafio em relação à capacidade de comunicação ser limitada, por exemplo? Na verdade, o principal desafio, no meu modo de ver, de um CANSAT, de um CubeSat, um nanosatélite, devido ao seu alto grau de compactação, é exatamente embarcar nos subsistemas mais funções. Isso, porque muito o nano, pequeno, gente, porque é pequeno, né? Então, como que vocês embarcam aqui coisas que podem facilitar a comunicação? Esse, né? Por exemplo, está sem fiação, sem alguns dos sensores. Eu trouxe para ficar mais fácil de ler, por exemplo, o nome aí, computador de bordo. Pode dificultar a transmissão e recepção de dados, inclusive, né? durante, você falou uma coisa que, na verdade, é um dos maiores cuidados que a gente tem. Não adianta também eu entupir o nanosatélite de funções e componentes
de forma que eu vá inviabilizar o seu voo, por exemplo. Porque ele não pode ficar muito pesado também. Né? E também tem a questão da programação. Quanto mais componentes, maior a quantidade de linhas de comando do código que a gente tem que desenvolver para programá-lo, enfim, para essa transmissão de dados aí. Acontecem muitas falhas de lançamento? Não é tão, isso não é tão incomum, Maia, porque na verdade, como eu disse, numa competição vão haver escolas que vão ter sucesso e outras não. Então, pode sim acontecer. Tem o risco de inserção em uma órbita errada? Pronto, nós tivemos, eu não lembro se foi de uma turma de Goiás, depois eu vou até perguntar para o Edson. Teve uma turma que nessa última edição da OBSAT, da Olimpíada, simplesmente perdeu. Ele entrou na outra órbita. Saiu do alcance deles. A turma, até então, a última notícia que a gente teve é que eles não haviam recuperado a carga útil deles. Tomara que tenham recuperado, porque eles embarcam aí também o GPS, tudo direitinho para fazer essa localização. É isso, gente, a gente está falando, porque isso aqui está sujeito a qualquer outra missão espacial. Essa é uma missão espacial. Não sei se ficou claro para o nosso internauta e telespectador. Então, eles são planejados para buscar informações, né? Por isso que o professor Jussier está explicando que tudo embarcado aqui, colocado aqui, tem uma função específica e precisa ser um desenvolvimento mais nano ainda, o nano do nano. O mais compacto possível para a gente não ter tanto peso. Daí a inteligência disso, né? Ele é lançado e ele vai para captar informações, né? É isso. E aí são informações das mais diversas, depende do projeto. Só para acrescentar mais, pronto, já que falou no projeto, a nossa equipe, por exemplo, quer fazer uma espécie de magiamento do desmatamento entre as cidades de Caxias e Coelho Neto do Maranhão. Cresceu bastante o desmatamento devido ao avanço da expansão agrícola. A gente tem a pretensão de, ao terminar o nosso nanosatélite, lançar na região e daí obter algumas imagens para tentar ter uma noção do avanço desse desmatamento. Jussier, muito obrigada pela entrevista. Gente, meu respeito a quem estuda física no nível do Jussier. Eu nem sei quando ele dorme, o que ele sonha, gente. Porque mestre e doutor em tecnologias energéticas e nucleares pela Universidade Federal de Pernambuco. A minha formação original é essa. Eu trabalhei com termohidráulica de reatores. Não sei nem o que é isso, professor. O que você faz? Trabalhar o escoamento do fluido refrigerante no núcleo do reator. Ele que refrigera as barras de controle para o reator não colapsar, por exemplo, não derreter, por exemplo. Daí teria o lançamento de radiação no ambiente, ocorreria o risco de pequenas explosões no vaso, enfim. Eu vou aprender a dizer isso tecnicamente. A área de pesquisa dele, termohidráulica de reatores nucleares, que ele acabou de falar, fluidodinâmica computacional. Professor, o que é isso? Fluidodinâmica computacional, mecânica dos fluidos através do uso de softwares de simulação. Então, por exemplo, quando a gente fala... Muito claro! Então, por exemplo, quando nós temos a projeção de um carro de Fórmula 1, onde você tem... Agora melhorou ficou demais. mais fácil, utilizando túneis de vento, etc., tal como temos no ITA, enfim. Né? Então, esse estudo dessa parte de aerodinâmica e tudo envolve essas técnicas de aeroespacial e fluidodinâmica computacional. Nós fazemos essa simulação em computadores. Na prática... e para validação com o software em computador. Tudo com métodos numéricos computacionais. Mas pelo menos ficou mais claro, não ficou, gente? Ficou. Quando você olha para um ser humano, você identifica algum aspecto fluido, dinâmico, baseado em análises numéricas computacionais? O ser humano, ele é dotado disso, de algum modo? Te peguei. Pegou, porque eu estava tentando ver o escoamento de ar ao redor do corpo aqui, que é o que a gente faz. Que é o que a gente faz, né? O ciclista, por exemplo, quando ele quer ganhar velocidade, ele diminui a área de contato para aumentar a velocidade dele durante a corrida. Você falou de uma área que o esporte ele tem evoluído muito nessa área, né? A tecnologia das roupas, né? Dos uniformes, né? Que é diretamente relacionada a essa parte de escoamentos de fluidos, fluidodinâmica computacional. Tá vendo? Eu acabei lhe ajudando. Obrigado. Tô brincando, ajudei nada. Botei o professor numa saia justa, mas ele se saiu. Professor, muito obrigada. Parabéns pelo projeto. Eu conversei aqui com o Jussier Soares, professor, um cara super envolvido com nanosatélites educacionais. Você que tem escola, empresas que buscam informações
específicas, com todo esse cuidado ético, que tudo que o ser humano cria ou que ele pega é para o bem e para o mal, e no caso do professor Jussier é para o bem. E você que tem escolas, que são escolas públicas em algum lugar nesse país que ainda não tem contato com isso, com todas essas habilidades que os nanosatélites educacionais desenvolvem, ou escolas privadas que quer oferecer uma vivência, uma experiência com isso, com os seus alunos. Ou seja, gente, o Musk, quando ele estava... começou a pensar em Marte, um jornalista, eu lembro que numa entrevista disse, mas a Terra é o berço da humanidade. Ele disse, está na hora dessa criança acordar e sair. Então, eu acho que a expressão o céu é o limite, ela ficou desatualizada, né? O universo é o limite, né? É o nosso laboratório, inclusive. É o nosso laboratório, para o bem e para o mal, nos próximos anos. Por isso, a preocupação do professor com esses cuidados éticos. Mas a gente não pode ignorar e não pode ficar sendo lanterninha o Brasil, ou Piauí em relação ao Brasil, ou Brasil em relação ao mundo, nessa corrida. Embora a gente tenha mentes brilhantes no Brasil. Tem uma turma muito boa. Gente, a gente tem muita gente boa nessa área atuando, e atuando numa escala, assim, gigante, não é, professor? É isso. Gigante. Muita gente boa trabalhando, precisando de oportunidade, precisando de financiamento para poder desenvolver os seus projetos. Que é isso aí. Não existe isso aqui sem investimento, não. Tá? Depois você me lembra o nome desse deputado, porque eu quero mandar um e-mail, ligar para ele e até entrevistá-lo, como é que ele destina, Cleiton. O Cleiton é o nosso cinegrafista aqui do estúdio, meu parceiro de programa. Como é que se destina uma verba parlamentar para isso? Que modelo, né? Que exemplo. Eu quero entrevistar esse deputado. Então, mais recursos, né? Para a gente fazer menos gambiarra, andar mais rápido, não perder essa corrida e botar o Brasil no lugar que ele precisa estar. Obrigada, professor. Eu que agradeço, Maia. Olha, eu vou para o intervalo comercial, mas você já sabe que eu volto já já, portanto, não saia daí. Tem muita coisa para a gente dividir ainda no Falando Nisso de hoje. Até já.